vocês. Obrigada. Meu aviso, 3, 2, 1. Olá, que delícia poder estar aqui neste programa, neste podcast novinho, pessoal, né? Para quem não me conhece, eu sou a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin, né? Juntamente com Tadeu Gasques, mestre em astrologia, professor, também tem toda a base, né, psicanalítica, da visão, né, mais psicologicamente falando, né, das questões emocionais ali que envolve o ser humano. Então, assim, hoje vamos iniciar um podcast, né, Tadeu? Sim. Podcast Geração Cósmica, pessoal. Olha que delícia. O que a gente vai ter nesse podcast? Vai ter muitas informações, porque nós vamos estar falando de quem? Dos humanos da nova era. Quem é essa geração? O que está acontecendo com o planeta, né? Quem são esses novos seres humanos que estão adentrando, né? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer aqui, porque é um projeto que aconteceu em função de bebês a bordo, né? Bebês chegando ali, ambos estamos tendo uma coincidência nas nossas vidas, né? Primeiro que eu sou aluna do Tadeu Gasques, nos conhecemos na Rádio Vibe Mundial, né? Entre programas, e aí, né, as coincidências, só que não, né? Que a gente sabe que nada, né? Não existe coincidência no universo. E descobrimos que somos vovós, co-vovós, né? Como é que a gente estava falando a palavra? Co-autores. Co-gravidinhos. Nós estamos co-gravidinhos. Co-gravidinhos. Os nossos filhos estão gravidinhos e são essas crianças que estão chegando. Olha que legal, né? Provavelmente, né, o do Tadeu está chegando por volta no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Os meus gêmeos estão previstos ali para janeiro. Então, que delícia. Isso motivou a gente a falar, já que nós estamos entrando com uma configuração aí, com 3 planetas geracionais, em novos arquétipos, com uma nova força e uma nova mentalidade. Então, o programa, ele vai falar o quê? Sobre essa geração, quem são, como eles estão trazendo um novo DNA, tá, pessoal? E é importante que os papais, os avós, saibam a lidar com essas crianças, tá bom? Então, por isso que a gente teve a ideia deste podcast, Sim. né, Tadeu? Fala um pouquinho, Tadeu, com eles, se apresenta. Bom, para quem não me conhece, Tadeu Gasques, iniciei a astrologia em 2022, com muito mais ênfase em 2023, né, quando surgiu a escola. Então, viagens, cursos, palestras, são muitos anos de atendimentos. Eu digo sempre que a minha força é os atendimentos, né? Mas você falou 2022? Não, desculpa, 2002. Gente, ele tá querendo mentir a idade. Olha, nem precisa falar qual é o signo dele, né? 2000. Não preciso nem falar. 2002. 2022. Olha que danado. Mais de 20 anos de experiência. Vem falar que começou agora. Senão 23 anos. 23 anos, pessoal. Tá querendo roubar a idade. 2002, idade. né? Iniciou o meu estudo. Um convite muito importante de uma pessoa bastante importante. E que me trouxe evolução, entendimento, compreensão. Na verdade, eu negava, eu digo sempre isso, que eu negava a astrologia, avisando essas coisas de horóscopo, aquelas banalidades, aquelas coisas que sempre existem. E continua aí, existindo, tá, pessoal? É fato, mas não sigam por este lado. A astrologia é muito linda e profunda. Sim, justamente. E o que aconteceu comigo foi que, quando eu percebi a real função, né, a realidade do estudo, eu me aprofundei de maneira muito rápida e continuei usando até hoje. Foi uma evolução muito grande para mim, eu considero, né, para o meu entendimento, que eu sempre fui buscador nesse sentido, principalmente dentro da área comportamental, dentro da área analítica e comportamental. Perfeito. Então, me ajudou a entender muitas coisas e sempre o meu interesse, como o título que a gente acabou usando, descobrindo, não sei como... né? Canalizando, Isso. talvez? É porque ele explica, o estudo astrológico dá essa possibilidade de você saber
quais são as influências que estão chegando para os próximos períodos. Perfeito, pessoal. Olha que lindo. Quais são as influências que estão chegando para os próximos períodos? Gente, a gente está falando literalmente uma transição Sim. total de era. Não fala, era de peixes, era de aquário, como que são essas pessoas? Chegou o momento, nós já estamos vivendo toda essa transição, esse momento, mas agora é o momento de a gente acordar para poder se juntar a essa geração, a conseguir trabalhar em nós, porque quando a criança vem com uma função ali na vida do papai, da mamãe, da família, é para quê? Para trabalhar toda a família, para trazer a consciência, para quebrar ali padrões, né, crenças limitantes. Então a gente precisa entender essas crianças, essa geração, para que possamos também ter a nossa liberdade, né? Liberdade Sim, espiritual. para não haver o conflito que sempre existe, principalmente os pais, né? Eu também tive a chance de atender e trabalhar muito com pais e filhos. Lindo. Tá? E isso também me ajudou, porque eu sempre digo que a astrologia não é só uma coisa que você lê em livros e estuda em livros, porque você vê a evidência e os fatos na estatística, nos acontecimentos, na vida das pessoas. Você confronta o que você estudou na realidade dos fatos. Então, no passado, você teria, como todo mundo, para todo mundo se sintonizar, você teria aquela época que se falava crianças índigo. É verdade, cristal. Crianças cristal. Você entende? E teve muitas. E aí depois deu uma abrandada, certo? Deu uma, né? Lembra que era uma ênfase muito grande. Então, o que acontece? Nesse momento agora, esse movimento de três... Porque a gente falava assim, eu falava também, né? Muitas vezes, olha, está surgindo uma nova geração. Sim, e surgiu. Isso. E, de repente, agora, são 3 planetas em movimento, trocando de signo, para as pessoas que às vezes não têm tanta profundidade. Por que a gente dá tanta importância? Porque esses planetas vão ficar muito tempo num único signo. Remete a uma geração inteira, tá? Nós estamos falando de 10, 12, 20 anos. Isso, né? Então, durante o período mais importante, Sim. é justamente o período em que esses planetas estão juntos nos primeiros graus do signo. Perfeito. Porque eles vão criar uma ligação, uma conexão. Vão. Né? Então, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Levando em consideração que cada signo tem aqui, né, no nosso hemisfério, né, 30 graus, né? Isso muda de acordo com onde você está aí no planeta, tá? Em qual país você está, mas é uma média de 30 graus. Isso. Então, quando esses planetas iniciam, eu gosto de fazer essa analogia. Sim. Para as pessoas, né? Que às vezes estão ouvindo isso pela primeira vez, às vezes, né, a primeira vez que está percebendo isso. Então, imagina que você fica numa sala, né, e você tem incensos de cravo acesos ali. Sim. Então, você está ali naquela sala e você vai permanecer um tempo. Sim. De repente, você entrou na sala, abriu a porta, entrou ali naquela sala e sentiu aquele cheiro de cravo. Exato. O planeta, quando troca de signo, é a mesma condição. Ele começa a receber uma influência desse novo cheiro e dessa nova energia. Ou seja, está captando tudo, né? Está percebendo tudo, está se adaptando, está sabendo se realmente gosta, se não gosta, o que vai precisar mudar, a intensidade, Sim. né? Tudo isso. Então, vamos dizer, você ficou ali naquela sala um tempo, Sim. que seria o tempo do planeta em trânsito. Exato. Né? Um planeta fica lá 7, 8 anos, o outro planeta fica 15 e tal, o outro planeta vai ficar 30, 25. Então, assim, no momento em que você entra nessa sala, sua roupa, seu cabelo, você tem que se dar bem com esse cheiro de cravo. Você vai ter que se adaptar e vai ter que entrar nessa configuração que está sendo imposta ali para então, você, porque isso não dá para mudar, tá, pessoal? Vamos dizer que alguma pessoa vai chegar e falar, nossa, esse cheiro de cravo me irrita. Exato. Nossa, ela vai ter vamos dizer assim... Um trabalho maior. Um trabalho maior, Exato. se não um problema.
Exato. Imagina que ela está Conflito, trabalhando. né? Vamos dizer que ela está trabalhando. Ela vai trabalhar nessa empresa, chega ali, todo mundo acende, e todo dia alguém acende, o chefe Incenso de cravo. acende um incenso de cravo. E ela trabalha irritada, Exato. entende? Então ela tem que é o que a gente fala, outro dia nós estávamos conversando sobre o trabalho de cura, Sim. certo? Então, por exemplo, essa pessoa tem que curar essa questão. Ela tem que se adaptar. Sim. Ou então ela fala assim, não quero. Né? Exato. E pode ser. Ela pode ficar no lado negativo da negação. Sim, mas tudo bem, nesse exemplo que eu estou Perfeito. dando, dá para ela sair dessa sala. Mas Na vida nós real, não. estamos aqui, nós estamos Na vida terra. real não vai rolar, pessoal. Querendo ou não, ou a gente se adapta, ou a gente se adapta. Como vai ser? Da melhor forma possível. Pode ser que tem pessoas que vão brigar um pouquinho, que vão criar o quê? Os traumas, os conflitos, os atritos. E tá tudo bem, porque são nestes períodos também que nós crescemos. Sim. Nós aprendemos a lidar com o outro, com o externo que está dentro de nós. Então, é sempre tudo muito lindo. Lógico que quando a gente tem a consciência do autoconhecimento, a gente entende essas mudanças, a gente tenta se adaptar da melhor forma possível para não criar grandes impactos, porque quem sofre no impacto é o nosso emocional. E tudo que não trabalha no emocional, o que vem? Somatiza no físico, Justamente. no corpo e principalmente no outro, tá? Porque as projeções são evidentes, é fato, e automaticamente, ao a gente ficar doente, a gente pode também trazer e deixar o outro doente. E aí serão aí pessoas, gerações doentes, famílias doentes, gerações doentes. Então, é muito importante a gente aprender o autoconhecimento. Esses 3 planetas que o professor está falando aqui. Posso chamar você de professor, Tadeu? Olha, você está livre para... Ele é mestre em astrologia, ele é referência de astrologia, né? Olha, eu pegando aqui, surfando aqui Mas um não pouquinho, tem né? necessidade também. Mas ele é meu professor, esse é o fato. Então, o que a gente precisa entender? É muito importante o que esse podcast vai trazer o quê? Uma consciência. Esses planetas, os planetas em gerais, eles são estados de consciências. E esses últimos 3, que inclusive foram descobertos ali a partir de 1700, né? 1700, 1800 Sim. e 1900. Que também, mais para o finalzinho do programa, nós vamos falar de uma nova consciência aí que, né, coincidência ou não, mas adentrou nosso espaço aí no céu, nosso sistema solar. Mas o que a gente precisa entender? Professor, vamos então aqui pelo menos... Eu queria colocar só uma coisinha. Claro, claro. Aproveitando o que você falou, Tá. né? Como é que você vai fazer com isso? Né? A gente estava falando, como é que cura isso? Sim. Você falou, o oposto. Tal. Então, vamos dizer assim, você entrou nessa sala, você entrou nessa sala e tem esse cheiro de cravo. Fato. E aí vamos dizer que, estou dando a ideia de que uma pessoa se irrita com o cheiro. Sim. Como ela faz? Ela tem que usar a área de relacionamento, justamente encontrar alguém que se dá bem com o cravo. Ela tem que encontrar outra pessoa. Verdade. E aprender com essa pessoa, verificar, observar, que seria justamente essa troca de compartilhamento, Sim. né, esse convívio. Então, como essa pessoa vive com esse cheiro? Né? Então, no caso Aprender do planeta... com o outro, né? Porque quando você recebe um trânsito astral, quando passa um planetinha no teu mapa, que eu gosto de dizer, o que vai acontecer? Você vai atrair uma pessoa que tem um comportamento do planeta. Perfeito. Para você aprender com aquele planeta através da Isso. projeção. Você vai vivenciar. Então, que nem a gente falou, você muda de trabalho, fecha a porta e sai, e vai embora. A gente falou, não dá, né? Nem sempre dá, né? Então, você vai entrar na próxima empresa, você vai entrar na outra sala. Vai ter outro cheiro. Vai ter uma outra pessoa que Exato. também traz aquilo, porque é o momento da tua evolução em relação ao exemplo do cravo. Perfeito. Então, você hoje odeia ou você tem um problema com o cravo, Sim. e um dia eu vou ver você andando com perfume, com essência de cravo e se dando bem, acabou a tua irritabilidade. Gente, vocês estão percebendo que a cura, ela vem através do autoconhecimento? Olha que importante a gente entender. Autoconhecimento é tudo. A gente tem coisas na vida que a gente vai poder dar um jeitinho, mas até a página 2, porque é o que o professor falou. A gente pode até mudar de emprego, mas esse outro emprego vai vir com uma outra forma, porém com a mesma proposta. Não vai mudar nada. É o que acontece nos relacionamentos. Não adianta você encerrar um relacionamento mal resolvido, porque você vai atrair outro Sim. do mesmo ponto daquela consciência. Porém, se você já teve uma observação, já entendeu quais foram os erros, os desafios daquele
relacionamento, também o que você aprendeu, o outro vai vir com uma configuração um pouquinho mais evoluída. E é assim que a gente que cresce. a gente chama de oitava. As oitavas. Inclusive, esses planetas geracionais são as oitavas, né, professor? São as Agora, oitavas do Sol, da Lua. vamos complicar um pouquinho mais? E do ascendente. Mas, Vou bora. complicar um pouquinho. Aproveitando a analogia, Uhum. você entrou nessa porta ou se for um setor de trabalho, Tá. certo? Só para complementar o que a gente falou desses 3 planetas. Sim. Então, por exemplo, você entrou ali, aí você chegou aqui, alguém tinha um incenso de cravo que a Sim. gente falou, e você tem que conviver ali. Só que esse setor de trabalho é um pouco maior. A sala é grande. E aí, quando você vai mais profundo dessa sala, tem uma outra pessoa ali que está com outro incenso, um outro odor, que seria esse outro planeta. Então, Sim. vamos dizer, cravo. Aí, mais para frente ali, tem alguém com a canela. Eu acho Com que mais pra frente incenso dá de pra ser a canela. lavanda. Aí que eu já tô no Netuno. Isso, tudo bem. A lavanda. Né? Isso. A canela vai ser o Plutão, líbano. então? A canela, eu também acho melhor. Eu Percebe? ia chegar no mais intenso. Então, olha só, agora complicou um pouco. Não é só o cravo. Não. Temos... Você entrou, né? Porque esses 3 planetas estão agindo Sim. no mesmo momento. Eu tenho pego mapa de pessoas e incrível, muita gente fala, alguns alunos falavam assim, nossa, mas como assim vai pegar todo mundo? Como vai? Não, especificamente pessoas que têm aspectos nos Exato. primeiros graus, Exato. né? Então, os 3 planetas vão estar trazendo uma mudança. Então, você entrou nessa sala, e aí, em primeira instância, essa sala tinha o cheiro do cravo e já criou um impacto em você ali. Mas eis que, quando você pega uns papéis dali ou vai conversar com uma outra pessoa, ele traz outro comportamento que, senão, então, é a lavanda. A lavanda. E a lavanda, porque seria Netuno, é mais Netuno, espiritual, Líbano, ele te pede ajuda, você vai se doar. Compaixão, amor ao próximo. Você né? vai gastar um tempo ali que não é Exato. para você, você gasta um Exato. tempo para o outro. Doação. E de repente, quando você está todo assim, que você já ficou todo legalzinho, porque está falando com aquela E o pessoa, Plutão. E acaba com toda essa palhaçada. veio o Plutão, com cheiro de canela. Canela, gente, canela, né? Mas o que o professor está querendo aqui, quem não conhece um pouquinho tanto de astrologia, o impacto eu acredito que é para todo mundo sim, né, professor? Porque assim, de qualquer maneira, existe consciência se transformando com mais impactos, mas é para toda a geração, porque nós estamos sendo convidados a o quê? A olhar de uma outra forma para o mundo. O mundo está evoluindo e nós precisamos trabalhar o quê? A nossa mente, a gente precisa se adaptar, tá? Mas, para quem tem nos signos de G, quem tem aí o planetas, Sol, Lua, planetas pessoais, ascendente nos signos de Gêmeos, no signo de Aquário e no signo de Áries, para essas pessoas vão ser mais ainda impactante, que são os bebês que estão nascendo. Ou nos signos opostos. Perfeito. Vamos deixar ninguém isento não, tá? Gêmeos, Sagitário, Aquário, Leão e Áries, Libra. Só que, gente, quando a gente fala de Gêmeos e Sagitário, a gente fala o quê? De informação, a gente fala de cultura, a gente fala de crenças limitantes. Socialização. Exato. Quando a gente fala, é o eixo, tá? Quando nós falamos ali de Aquário e Leão, a gente fala de identidade, personalidade, de ego, mas nós falamos de coletivo, De grupo. de grupos, do social, né? Do altruísmo, que é muito importante. E quando nós falamos de Áries e Libra, esse é um ciclo inicial. Nós estamos falando... Esse, para mim, é o mais... é o que eu estou percebendo que está trazendo maior evidência, maior necessidade de compromisso com o autoconhecimento e com o entendimento. Por quê? Ele inicia, né? Porque ele é o eixo de relacionamentos. Exato. Ele é a base de tudo. Ele dá início, ele dá o start para tudo. E nós estamos vivendo um período de grandes conflitos e grandes problemas na área de relacionamentos. Isso, para não entrar, né? Mas você vê até em noticiários, você vê em muitas histórias, você vê conflitos de casais, conflitos de relacionamento. Está mudando a forma de se relacionar.
Tipo, aquela ideia de namorar, noivar, Não casar. existe mais. Entendeu? Existe, mas está tendo uma nova configuração. É. E Áries e Libra exatamente eu sou e com quem eu me relaciono. É importante, nós estamos falando de que Marte e Vênus são planetas pessoais, que todo mundo ali, quando olha para esses planetas no Marte, eles são responsáveis pelas nossas tomadas de atitude, pelas escolhas, quais os caminhos ali que eu vou ter que tomar uma decisão e vou ter que agir, né? Porque a Vênus sempre vai falar de escolher um caminho. Sim, De escolhas. e é o que move. É o que move. É o que move na relação, no namoro, na relação, no compromisso, é o que vai mover a gravidez. Ou seja, é o que vai criar para o mundo a nova geração. Ele está gerando algo, né? Isso. Esse eixo é um dos mais... Porque não adianta somente a gente pensar, as novas crianças que estão chegando. Porque elas vêm dentro de um padrão familiar ou dentro de um padrão de relacionamento. Elas trazem essa história. Então, o histórico do mapa de nascimento delas... Sim. Quando eu atendo, quando eu ensino astrologia comportamental... Eu falo para todos os alunos, inclusive a gente já falou muito sobre isso. Uhum. Olha para o mapa que você está interpretando como se estivesse olhando para a criança. Perfeito. Você não adianta... Tudo começa na criança, né? É. Então, por exemplo, quando você vai ter um mapa dessa nova geração que a gente está falando, Sim. você tem uma visão ali de como começou e como seria a relação dos pais. Perfeito. O Sol vai representar o masculino, a Lua vai representar o feminino. As posições onde isso se encontram no mapa vai dar características de comportamento do papai e da mamãe. Perfeito. É como você olhou para eles, o que você recebeu deles, né? Isso. Então, na analogia de novo de abrir a porta, certo? Já traz aí uma Você configuração. está abrindo a porta de um novo tempo. Sim. Você está entrando num novo tempo. E aquele exemplo que eu dei de lidar com pessoas e tudo mais, é as crianças. Uau, que lindo, né? Você entendeu? Que Então vai ter a criança cravo, vai ter a criança lavanda. E vai ter a canela. Você Hoje eu estou cravo, né? eu tô um mistozinho. É importantíssimo, gente, a gente compreender, porque assim, olha o peso de uma responsabilidade. O que nos uniu, lógico, são energias, são consciências que eu e o professor estamos ali conectados, mas existe uma consciência maior do mundo, do planeta pedindo esse olhar, essa transformação, Sim. que é isso que nos conecta. As redes estão vindo aí, tá? Sim. Um olhou para o outro, eu tenho uma intenção, o professor também tem uma intenção. João Miguel, Heitor e Otto já estão vindo com um peso grande nessa, porque foram eles os responsáveis por a gente estar trazendo esse podcast para trazer o quê? Um novo olhar para essas crianças, porque quando uma criança também vem fazer o seu processo, vem fazer o seu propósito, assim, e tem êxito, ele está curando toda uma geração, gente, são pais aprendendo, avós aprendendo, tem todo um DNA ali envolvido, então, olha que lindo, por que não a gente não se dedicar aí para esse autoconhecimento, para as transformações das nossas vidas, nos prepararmos. Eu vou ser vovó junto com o Tadeu, mas eu tenho meu filho, né? Tem a esposa dele, tenho o filho dele, a esposa dele, que também estão sendo trabalhados. Tem aí os nossos pais, né? Eu tenho minha mamãe ainda em plano, né? Tá novinha ainda, minha mãe ainda vai por algumas ainda pega uma geração inteira, décadas, boa. Mas, né? Os papais já partiram, né? Os seus papais, Sim. né? Mas também estão sendo trabalhados de alguma consciência, com alguma consciência, tá? Porque nós somos o quê? O resultado deles. Sim. Então, olha que lindo. Então, esses bebês que estão chegando são o quê? Os nossos resultados. Então, é muito importante. Eu sempre vou frisar aqui para o autoconhecimento. E vamos então falar diretamente quais são esses planetas? Que a gente está falando de Urano, Netuno e Plutão. Urano e Plutão já estão no signo já entraram nesses signos, tá? Que é Gêmeos e Aquário. O Netuno, ele ainda está num processo ainda de transição, ele está um pouquinho em peixes, ele dá uma recuadinha, ele está em retrogradação, mas a partir de fevereiro... Mas o histórico, né? É muito importante o seguinte, o Netuno, sim, entrou ali, voltou retrógrado. Ele entrou em Áries, voltou para peixes. Só que o orbe que se diz, ou seja, a força
da posição do planeta, é como se tivesse uma aura. Sim. Então, mesmo que o planeta está lá 28, 29 graus, Sim. se alguém tem um sol a 1 grau, Já está pegando. o orbe, é como Influenciando. assim, o cheiro já entrou pela janela. A coisa já está, Já está entendeu? fazendo parte aí nessa configuração. Então, é assim, eu até brinco, né? Lógico, com certeza vão chegar as crianças, assim como elas foram batizadas no passado, Sim. com índigo e cristais e outro. Eu falo assim, bom, são crianças que, por exemplo, vão nascer ali com o Sol perto de Netuno, Uau. ou Lua e tal, a gente vai dizer, são netunianas. São crianças netunianas. É uma geração aí, né, de netunianos, né? Que Muito traz a criativos, consciência. Isso. artísticos, Uau. entende? Tem uma intuição Fortíssima. muito forte. Exato. Entende? Exato. Só que, né, a ideia é como é o conjunto desse planeta Netuno dentro da questão Áries, Sim. né? Porque Áries é um movimento mais disruptivo, mais de ação, né? Isso. Traz toda aquela questão do início, né? De coragem. Então, Netuno é sonho, é criatividade. Tá mais sutil, né? Tá entre linhas, né? Então, por exemplo, dentro de uma família, chegou uma criança dentro de uma família, via Netuno, né? Como a gente está falando, Netuno em Áries. Tá, já existe uma questão com a música, com tocar instrumentos, Sim. com pintura, com desenho. Uma coisa que, veja, hoje se afasta, muitas pessoas se afastam. Infelizmente, muito. Por causa de acesso da tecnologia e de tudo mais, você geralmente não pega mais um papel para desenhar, pintar ou fazer coisas assim. Você Os papais não vai ali... estão mais incentivando os filhos a fazer aula de música. Na escola tem, né? Tinha. Isso. Nós tínhamos que fazer algum tipo de instrumento. Isso quando vai criança. ser muito importante. Por quê? Essa tal energia, Tá. né, de Netuno, como ela pode ser levada para o negativo, Sim. ela pode criar confusão com a energia de Áries. Completamente. São opostos, né, professor? Então, aí o Áries vai ficar agressivo. Irritado. Então, o Netuno, nesse signo, ele tanto pode ser muito, muito extravagantemente falando, benéfico, Sim. no sentido criativo, em áreas de criação, artísticos e tudo mais. sensibilidade grande. Lembrando que o elemento água, eu sempre gosto de dizer que a água pode estar límpida, Sim. e você pode mergulhar numa piscina e conseguir enxergar muito bem ali, não tem muito cloro, não tem... Exato. Mas no final do dia, muita gente já entrou nessa piscina Ai, a água tá turva. e está tudo turvo. Então, uma pessoa com muita energia de Áries, com muita energia ativa, pode ter um problema para usar de forma benéfica Netuno. Ou seja, se torna agressivo de maneira inesperada. Isso é ruim, por quê? Porque emocionalmente ela vai ter um desequilíbrio emocional, né? Então ela vai ter que lidar. O Áries tem uma característica muito de reatividade, ele está sempre se protegendo, né? Ele se joga, ele vai, ele faz, mas ele é muito reativo. E qual é a característica quando ele não consegue acessar aí pelo lado positivo essa consciência do Netuno? Ele simplesmente vai o quê? Ele vai agredir, ele vai machucar, ou ele também pode se reprimir a ponto de ficar inerte, que isso é Em vez de ele péssimo. machucar alguém, ele pode se machucar. Exato, ele vai fazer isso para ele. Então, assim, os dois lugares são muito desconfortáveis, tá? O importante é a gente entender que a energia ariana, ela é uma energia de ação, é uma energia de movimento. Eles são conquistadores. E quando eles estão reprimidos ou quando eles estão desajustados, eles utilizam essa força para se De forma explosiva. se auto-machucar ou machucar alguém. Inadequada. Inadequada. Eu vou dar um Perfeito. exemplo, até que é uma coisa que eu sei que você também gosta, né? Por exemplo, eu tive um histórico uma vez de um garoto que tinha uma agressividade, assim, que surgia como se fosse uma bateria o tempo todo, uma pilha, uma bateria, o tempo todo ligado na carga. Tá ali pilhadão, né? Agitado, e aí não tinha para. uma forma, não tinha... Então, essa forma, quebrando coisas em casa, fazendo movimentos, até com pessoas da família, Se quebrando. Tal. Daí foi até o momento em que eu dei uma ideia de comprar uma bateria para ele. Uau! Eu sei que você também gosta. Eu adoro bateria, gente. Então, por exemplo,
quando essa... tipo, que louco, vai fazer um barulhão na casa? Eu falei, arruma um ambiente, Exato. arruma, né, põe ali as proteções numa sala, num quarto. Melhorou muito. Drasticamente, absurdamente. A expressão criativa, né? Trouxe consciência para onde ele estava tentando apelar. Ele não sabia, os pais às vezes não sabem, mas ele estava apelando por algo. E aí você vê, é um instrumento barulhento, Precisa da força, que da bate, ação, do movimento. entende? Exato. E que, na verdade, então, quando a pessoa treina, estuda e tal, aquilo se torna harmônico. E aí ele canaliza, ele direciona toda essa agressividade. Imagina, eu pego bastante crianças que têm Urano em Áries. Urano em Áries. Imagina quando o Saturno fazer uma conjunção com essas crianças de Saturno do céu, que vai estar entrando em Áries, algum tá? momento, Em algum momento ele vai fazer uma conjunção com essa criança que já tem um Urano em Áries. E essa criança já teve aí que trabalhar essa consciência, essa energia, a mamãe já teve que tentar entender por que aquela criança tem momentos de explosividade, então a gente entende o quanto é importante os papais começarem a observar os teus filhos. Para quê? Para que eles possam direcioná-los, gente. Imagina, porque essas crianças, se não são direcionadas, sabe o que vai acontecer? Vai lá, vai quebrar uma perna, um braço, vai se machucar, vai causar impacto, sendo que esse impacto poderia ter sido transformado, sublimado em arte, né? Num traço que ele traz ali dentro do mapa. É muito importante isso. E não só na arte, né? Sim. Em vários outros. Aqui nós estamos dando um exemplo usando a questão mais forte do aspecto, do planeta, entende? Exato. Mas uma coisa que é muito importante com Urano, e nós tivemos até, usando o momento atual, lógico, Sim. daqui a alguns anos alguém vai ouvir isso e não vai ter tanta relevância, mas... Sim. Você percebe o que aconteceu agora com as bebidas, né? Uau! Quem não, né, gente? Bom, não sei, vai ficar por muito tempo histórico, esse podcast. Principalmente para nós aqui. Mas nós estamos em outubro de 2025 e tivemos, infelizmente, um processo muito desafiador que bebidas sendo batizadas, né? Na verdade, pessoas estão morrendo através desse processo. Sim, e o Netuno, completamente, ele... Rege aí as bebidas, né? O destilado, a química, a farmacêutica, e toda essa questão é influenciada por esse planeta. Sim. Então, é abrangente, é muito abrangente. Exato. Né? Da mesma forma que você agora estava comentando sobre Urano, então as crianças uranianas, certo? Parece um conhecimento nato sobre tecnologia, então... Tem uma facilidade. Gente, eles precisam ter liberdade para se expressar. Quando não, eles vão ser aqueles rebeldes sem causa. Então, eles vão causar. Então, a gente tem que direcionar, porque rebeldes, eles já são. Eles têm um espírito libertador, eles têm uma consciência ali maior ali de trazer algo novo, eles têm uma facilidade ali com os pensamentos, eles conseguem traduzir de forma muito rápida. Você não vê os bebezinhos já nascendo assim, pondo senha já? Então, isso é muito interessante. Às vezes eu fico pensando um pouco a respeito de tudo isso, porque para nós, principalmente para mim, para você talvez menos, a diferença de tudo que se vivia... Uau, é certo? gritante. É gritante. Então, por exemplo, eu fico pensando o que mais... vai aparecer. Qual vai ser mais a evolução nesse sentido? Ou, se não, se Urano também pode trazer o reverso, né? Tipo assim, a quebra, a dificuldade. Então, por exemplo, toda hora alguém está falando, o acesso à internet, o acesso às informações... O que pode ocorrer para perder? Então, a gente teve agora há pouco tempo ali um problema de um apagão grave. Sim. Que ocorreu. Urano total, né? Eletricidade. A gente vai falando aqui no decorrer do programa, mas cada um desses planetas, Urano, Netuno e Plutão, eles trabalham uma área, assim, uma característica de coisas que nós precisamos para sobreviver. Hoje, infelizmente, a gente precisa da tecnologia para sobreviver. Não era assim algumas gerações atrás. Então, é legal a gente começar a fazer essas correlações. Ele falou do Netuno, das bebidas, da química, da alquimia, né? Das ervas. Aí, tá vindo com Urano, com a eletricidade, com a tecnologia, com essa imprevisibilidade. Imprevisibilidade. É legal falar o lado negativo também, imprevisibilidade. Né? Rebeldia. Urano em Gêmeos. O que já tem
tido de histórico, Verdade. com pessoas tendo que se mudar repentinamente dos lugares, Do dia para noite, né? né? Com questões relativas a ou vulcões, ou terremotos, coisas assim que não tem o quê? Sai dali. Exato. Tipo assim, sai rápido dali. Ele rege a crosta terrestre, né? Tudo que você considerar, Natureza. por exemplo, um sismo, né? Se você... muita gente fala, é terra. Não, não é só terra. Não. Porque a nossa Terra, o nosso planeta, ele é um organismo vivo. E essas influências que a gente fala, que a gente lê pra gente, né? O planeta está transitando e tal. Sim. Você tem que perceber essa condição da Terra aqui, do planeta, né? O Sol, a Lua, todas essas influências. Nós temos camadas protetoras, a atmosfera, a radiação, tudo isso. Então, tem que entender Envolve tudo. que tudo isso chega aqui, mexe com o núcleo da Terra, mexe com todas essas questões, entendeu? É bem profundo. Então, as consequentes mudanças de pessoas, de lugares... Muita imprevisibilidade. E é tudo muito Isso. disruptivo, tudo A muito migração. abrupto, né? É corte, né? A necessidade de migração das pessoas, entende? Deslocar. Sair de um lugar para o outro. Pessoas querendo nessa mudança também, quero ir trabalhar, eu só consigo ver um horizonte se eu for lá para tal país, tal lugar, migrando, né? Por exemplo, os Gêmeos e o Sagitário, esse eixo lida muito com viagens. Bastante. Com as pessoas que trocam de país, trocam de lugares. São os mochileiros, né? Os andarilhos. E aí a questão da aviação, a questão que já vem ocorrendo, muita imprevisibilidade, muitas coisas relativas. Nós tivemos agora uma invasão hacker, né? Sim. Em que toda a aviação gerou várias questões Conflitos. durante vários dias em controladores de voo e toda essa coisa. Teve uma instabilidade grande, né? Entendeu? Então, essa é a forma da gente observar. A gente vê o aspecto no céu e a gente observa o que acontece ou o que tem a ver com aquela questão. Aqui no planeta Terra. Sim. E vamos falar um pouquinho de Plutão? Ai, meu Deus, Plutão, adoro. Esse planeta é o que mais não termina, né? Ai, gente, Plutão, ele fala de poder, morte e renascimento. Ah, é tão lindo, Plutão. Então, Adoro no Plutão passado, no meu mapa. eu digo que no passado... Sofro para trabalhar ele. O desenho, né? A figura de Plutão, ela com o tempo foi sendo abandonada, né? Ela foi deixando e tal. Parece que ele foi perdendo a força, né? Foi considerado um planeta tão pequenininho, queriam até tirar ele da nossa, do nosso sistema, Sim. né? Não. Na astrologia, não. O desenho antigo, aquela figura, né? Que tem asas, uma cabeça e uma cruz, certo? Verdade, mudou, né? Agora é uma meia-lua, então, tem o sol. Essas pessoas, quando olham, nossa, esse planeta dá medo. Isso é interessante, porque... De fato, na astrologia ele é considerado como maléfico, mas maléfico não quer dizer de mal, é porque ele traz impactos, né? Como eu mesmo falei, ele vai falar de morte e nascimento. Tem uma frase que eu gosto muito de adotar ali quando eu estou no meu programa, inclusive, fazendo merchan, né? Eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, Em Busca de Mim, às quartas-feiras, ao 12h30, trazendo consciência. E eu trabalho ali com a energia de Mercúrio, porque, né, Mercúrio rege ali a quarta-feira, então a gente trabalha sempre com a consciência do universo. Eu estou nas redes sociais como @astróloga Carla Meneguin e o professor... Eu tenho dois canais, né, no YouTube. Um é o Procurando a Lua. Lindo. Você não achou a Lua ainda, professor? Não. Jura? Não, porque ela vai estar cheia, eu vou te mostrar ela daqui a pouquinho. A Lua, toda hora você tem que ficar procurando. Tem. Saber onde ela está para ver o que está acontecendo com você. Exato, ela é danadinha. Mas fala do Procurando a Lua no YouTube. Se você procurar astrólogo Tadeu Gasques, vai abrir os dois. Tá. Perfeito. Tá? Um fala de desenvolvimento comportamental. Tá. E o outro é esse termo mesmo que já vem de muitos anos, que é o Procurando a Lua. Eu amo. Só para colocar aqui essa observação, a gente combinou que a gente não ia explorar tanto isso, mas a gente vai fazer em outro programa. Vamos explorar bastante sobre Lua, sobre uma coisa mais direcionada ali para autoconhecimento, tá? Porque ela formata, né? Ela formata o ser desde que nasce. Então, o Procurando a Lua é um termo que diz
através do encontro da posição, Sim. você pode... Da ou posição explicar. lunar, tá, pessoal? Para quem não, às vezes não entende. Isso, é. Através do encontro lá onde a Lua se encontra no céu, No ela vai momento. fazer um aspecto no teu mapa. Ela é um gatilho, por exemplo. Ela tá tudo bem com você, de repente um fato acontece. Né? Se esse fato mover teu comportamento, seu sentimento, tal, é lunar, Sim. né? Então, quando você encontra a posição, ela pode explicar e te dar uma chance de entender melhor o que está acontecendo. Vocês estão entendendo o que a Lua é responsável no nosso mapa, pessoal? Vocês estão entendendo que nós podemos trabalhar as nossas emoções, este comportamento com a posição da Lua nos nossos mapas? Fica a dica, mas não é para este programa ainda. Bom, mas você sabe que falar de Lua, até Maravilhoso. porque nós estamos falando de Plutão, Sim, não tem como, né? sim, porque ele governa a psique. Exato. E A não tem psique como é dizer Lua. que a psique não é a Lua, é Lua É completamente. Lua completamente. É a alma, né? A alma é o que nós viemos fazer aqui, como a gente vai administrar a nossa psique. Então, é total lunar. Sim. Fala então de Plutão, pessoal. Já fizemos nosso merchan aqui, então. Quem Olha, quiser nos segue nas redes. E o que que eu vejo com o Pluto? Sempre luta de poder. Pluto é ótimo. Pluto. Pluto, e daquele desenho, tem a ver? O Pluto? É Pluto, do desenho da Não, Disney? acho que não, não sei. Será? Acho que não. Com o Walt Disney? Eu tive um gato. Com o Walt Disney, você acha que não? Eu tive um gato que Ele eu batizei era de Pluto. totalmente conectado. Sabia? Era Pluto? Eu batizei de Pluto. É. Mas ele nem parecia, ele não era nem preto. Ele era brancão, bonitão, entendeu? Mas eu batizei de Pluto. Na época, não sei porquê. Acho que ele chegou transformando tudo, mudando Ele mudou, tudo. ele só deve ter mudado todo o movimento, né? Porque ele tem... Gente, Plutão, quando a gente fala de Plutão, a gente fala de poder mental. Isso é maravilhoso, né? Mas é muito perigoso. Plutão é muito perigoso. A força de um Sol Plutão, uma Lua Plutão, um ascendente Plutão, a força de um trânsito no Plutão, ele transforma a vida de todos nós. Através do confronto com quem ou o quê? Com a mente, com a emoção, com mas- as emoções. Mas como que você... De que forma isso vai confrontar você? Porque vai mexer no estado de Você consciência. precisa encontrar o outro que tem um sempre. aspecto. Perfeito. A gente só evolui com o outro, tá? A gente só vai buscar o que está nos faltando ou o que precisa ser ressignificado com o outro sempre. Porque Plutão, a gente está falando de psique, de mente, de emoções. Está ativando ali, né, nas áreas do nosso cérebro, todo esse movimento de vem a memória, vem a sensação e aí vem a emoção. Surge alguém no teu caminho Pronto. que porque tem uma voz X e a Tá. tua memória tem uma voz do passado Instalada, X também. X igual, Exato. entende? Ou aquela pessoa se veste Parecido. de um e você tem uma memória. Eu falo sempre assim, vamos na padaria tomar um café. Quando chega ali, é a hora que você está mais tipo assim aberto. Você Sim. está mais tipo assim desprotegido. Vai, vamos tomar um café. Está Aí vulnerável, você está ali. livremente fazendo uma Sim. coisa natural no seu dia a E dia. daí, por exemplo, o cara que te serve o lanche, ou alguém que está na outra mesa, ou quando você chega no caixa, ou alguém que te pede uma informação, ou que te fala... Essa pessoa, como você está desprotegido, ela entra. É, naturalmente, tá, Ela gente? entra pelo som da voz, Exato. pela vestimenta, pelo comportamento, por qualquer situação. Plutão está observando tudo inconscientemente. Ele tem um grande poder, né, mental. Então, a gente está vulnerável a todos esses movimentos acontecendo, tá? A Inconsciente. pessoa leiga, né? A pessoa leiga, ela vai falar assim, sei não, o meu santo não bateu. Exato. E pior que a gente fala isso. É. Meu, tem alguma coisa naquela pessoa, nossa, estranha, né? Tipo, Carlinha, não fala com essa pessoa não, isso é perigoso. É, estranho. Aí você fala assim, nossa, mas eu gostei do jeito que ele fala. Porque, às vezes, o jeito que ele fala lembrou alguém que te conta piadas, ou Exato. que é legal Que foi positivo na minha vida, na né? sua mente. É. Entende? Então, essa situação é um gatilho. Ele pode iniciar, né? Isso pode iniciar. Você está lá no teu trabalho há anos, entrou alguém para trabalhar lá. Entrou alguém nesse momento.
Você não sabe, mas você está num trânsito de Pluto que vai demorar 2 anos, 2 anos e meio. Plutão é o planeta que mais fica dentro de um arquétipo. Então, nas casas, ele pode durar muito tempo, né? Sim. Não só os 20 anos, que naturalmente, entre 18 e 20 anos, que ele fica dentro de um signo, porque são 30 graus. Porém, dentro de casas, aqui no Brasil, no hemisfério sul, fica em torno de 18, 20 anos, porque nós temos aí um ângulo de 30 graus. As casas, mas tem casas aí que tem muito mais, né? Sim. Tem casas enormes aí, casas astrológicas, tá, pessoal? Porque no mapa astrológico, nós temos ali 12 casas, que são 12 setores astrológicos, e cada setor astrológico, ele trabalha uma área da vida. Imagina que ele tá na área da casa 1, que é você, é a tua personalidade, é a tua estrutura física. Vai mudar. Até o corpo. Tudo, inclusive às vezes até a aparência, né? Isso. Pensou, muda mais, quero mudar a aparência, eu sempre tive barba e eu não quero mais ter. Do nada, é um trânsito assim, ele é bem de poder de transformação, né? Então, ele é conflituoso. Ele é conflituoso, ele machuca. Ele é o que mais leva as pessoas à terapia. Eu diria que... o nosso encontro aquele dia foi um encontro, talvez, de Plutão. Sim, Né? verdade. Foi uma coisa que veio, teve um encontro. A gente não viu aquele dia, eu vou tentar lembrar que dia que foi. Foi o dia que você gravou com a Claudinha, né? Sim, sim. E aí é um encontro. Então, às vezes, a gente precisa também entender quando aquela pessoa entrou na nossa vida. Por quê, pessoal? É muito importante a gente entender quem está entrando, porque dentro do mapa está trazendo uma leitura, uma configuração. Olha que legal, isso nos favorece, né? Então, quando eu encontro alguém, eu encontrei o professor, eu conhecia ele de aulas, né? Eu fiz estudos ali, é onde sempre a professora sempre falava dele, né? Eu sou formada ali na linguagem do corpo, com a Cristina Cário, com a psicanálise. Então, assim, eu conheci o professor através de um trabalho que eles, né, tiveram e sempre assim, queria muito saber quem era o Tadeu. Gente, porque ele é disruptivo, ele era visto como o direcionador e tudo. Então, assim, imagina, eu fui conhecer ele muito depois que eu já tinha me formado nos bastidores aqui na recepção da Vibe Mundial. Olha que legal. Então, mas eu já tinha sido plantada a sementinha do Tadeu dentro da minha mente. Escutava falar muito. Então, assim, olha que legal. Eu queria saber, eu já tinha uma curiosidade. Na hora que veio... Então, esse é o exemplo que eu dou, tipo, da padaria. Exato. Foi Entendeu? o exemplo que eu tive. Eu fui sendo alimentada por uma informação. Você não está... De repente, surge ali um gatilho, uma ideia, né? E o gatilho foi esse, exatamente. E o Plutão, por mais que as pessoas... A gente fala, emerge, né? Porque justamente a história de Plutão é que ele vivia no submundo. Exato. Hades, né? Isso é muito legal. Hades, adoro. Ele a gente vai falar aqui só dessa parte mais mística. No submundo. E ele cuidava e recebia os mortos. Exato. Assim. Olha a responsabilidade de Plutão. E ele só podia vir a sobrevida, né? Tipo assim, a Terra. Como ele vivia lá, a vida era... Em cima. Né? Então ele vinha. Quando ele vinha, porque ele tinha essa liberdade de vir encontrar a amada dele uma vez e tal, Exato. e ele tinha que voltar e tal. Rapidinho. Então a gente conta a mesma história. Vocês perceberam? Ele vinha para ver a amada dele, então ele precisava ter um encontro com outro, tá? Então, aí o que acontece? Toda vez que na vida de uma pessoa emerge um problema, é via Pluto. Sim. Ele está escondido na vida dela, anos e anos e anos, dentro da mente, dentro lá nas lacunas e tal. Aí você vai lá na padaria, ou você encontra alguém no trabalho, ou surge uma tal que emerge. Das profundezas da tua alma. Se a gente pode dizer... É minha cara falar assim, né? O professor vai ser mais objetivo, mas eu tô gostando. Professor, você tá bem místico hoje, Será? né? Você tá mais assim, hoje você tá com o Netuninho aí. Que bom, que ótimo. Adoro. Então, olha a força do Plutão, ele emerge da alma, E daí gente. a gente pode dizer que aquilo surge sobre a mesa, ou aquilo cheira, ou aquilo incomoda. Entende? E aí, é por isso que eu digo que leva as pessoas... A pessoa quase dificilmente, ou
muito dificilmente vai conseguir elaborar isso sozinho. Gente, se te incomoda, pega que é teu. Ponto, tá? Não gostou do outro, tem alguma coisa que amou o outro, pega que é teu, porque tudo que tá nele está em você. Não gostou, te incomodou, meu santo não bateu, pega que é teu também, tá? Fica a dica. Professor, esses 3 últimos planetas, eles chegaram, assim, eles foram captados ali com uma tecnologia maior, né? A gente, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, nós já podemos observar através do olho nu, né? A gente já tem Sim, essa observação. Urano, Netuno e Plutão, esquece, não dá. Então, eles chegaram ali, no caso, o Urano foi 1700, e eu até tinha anotado aqui as datas, mas esqueci, 1700, no século ali 18. Está associado ao período em que a humanidade descobriu e enxergou melhor a eletricidade e começou a usar tudo isso de forma evolutiva. Aí o Urano foi enxergado no céu, foi achado, encontrado. Ou seja, ele vem Urano, eletricidade, tá? Foi século XVIII. Aí chega Netuno. Farmacologia farmacêutica. Século XIX. Quando o ser pôde estudar o corpo e ver que a química salvava ou curava o organismo Que lindo, e tudo né? mais. E Plutão, século XX. Plutão é a questão do nascimento da psicologia, da psicanálise, Olha né? que legal. Daquele período Ele muito veio trazer grande. cura, ele veio trazer consciência de cura. Gente, tem um Quironzinho também, que aí dá o start aí, né? Porém, vamos só falar, precisamos só falar uma coisinha. Pessoal, vocês estão seguindo aí um acontecimento aí no céu que está falando de um movimento, de um asteroide? De um meteoro? Cometa. Um cometa? Meu cometa. Deus, 3 e... Atlas. Atlas, o que é o Atlas? O que é Atlas, gente? Vamos lá. O Atlas é por causa do lugar onde enxergou uma quantidade de radiotelescópio que ficam estudando lá sempre no México, o céu, né? e tal, e de repente detectou ali. Aí quando veio a notícia, todo mundo começou a correr atrás de ver o que era. Gente, ele não detectou através da ótica de foto, tá? Ele detectou através da frequência. Gente, frequência, em pleno século XXI, falar de frequência, vibração, então, energia. Hoje em dia, a gente tem, né? Aquele telescópio que viaja lá fora, ele está lá fora captando, chegando, olhando e tal. Agora, o que acontece? Existe muita ideia, muita colocação, muita... Tá, a gente não tem ainda como ter muitos parâmetros. Então, existe até uma... Dizem, né? Se omitiram em falar, ninguém está comentando as fontes mais importantes que se esperava. Bom, para nós, em astrologia, como sempre a gente observa o passado, observa fatos... Então, podemos olhar para frente. Exato. Temos referência. Precisamos do passado para termos referência. Então, o ser humano, assim como você falou, coisas aconteciam aqui, né? Coisas aconteciam na Terra. O desenvolvimento estava acontecendo quando enxergamos tal coisa no céu. É essa relação que a gente quer que você entenda, tá? Aconteceu algo no céu e a gente observou um movimento aqui na Terra. Então, diz-se que a humanidade, quando tem um poder e um sinal no céu, é porque mudanças na Terra estão ocorrendo. Ai, meu Deus, então quer dizer que Atlas chegou com... Atlas, quando a gente fala do Atlas, a gente está falando do mundo, né? Essa configuração. O nome lógico, a gente está falando assim de uma maneira mais sugestiva, intuitiva. O fato é que ele chegou no nosso sistema solar. Ele atravessou, gente, ele passou por Júpiter, por Marte, por Júpiter. O fato que eu gosto mais, que está me movendo mais, até nós comentamos esses dias, é que... vamos fazer a analogia, eu sempre gosto disso. Por exemplo, uma pessoa nasce sobre um signo. Sim. Certo? Sim. Muita gente não sabe. Sim. Mas por que você é daquele signo? Porque o Sol... Exato. A Terra em movimento, você nascendo aqui, se você olhar a posição do Sol, por trás do Sol vai ter as estrelinhas que vai dizer o signo. Exato, e que lá estão as constelações. Isso, né? Então, sempre assim, a Terra vai girando, cada 30 dias, mais ou menos, que passa... Passa muito rápido. O Sol, né, muda de signo. Sim. Tá. O que acontece é que esse cometa,
ele veio de lá de longe, dizem que veio lá de Da Sagitário. constelação de Sagitário, adoro, gente. Júpiterzão ativadaço, né? Daí, então, ele entrou, passou por Marte, foi, e ele está se escondendo no Sol, ou seja, por trás Ele do está Sol. por detrás do Sol, Em exatamente. astrologia, a gente vai chamar que ele está em conjunção. Exato. Em combustão, em combustão também. Né? Tá- Não é como Em a algum proximidade momento, de Mercúrio. Não, isso não. Mas o fato de que, como um signo, Sim, um signo nasce na Terra, uma pessoa, com uma influência do signo, vem essa vento estelar, vem essa força do signo, passa pelo Sol. exato. Só que lembra que a gente falou? Ele está por detrás do Sol. Então, Então essa força passa por estelar ele está passando também. por ele também. Então, e se diz que ele solta partículas, que ele tem uma aura, que ele tem uma força e tal. Exato. O que será, então, que ele está misturando com o Sol? O que ele está trazendo, né? Isso. Qual é a consciência que ele está tendo que primeiro passar por ele, para depois passar essa influência para o Sol, para chegar no ser humano. Esse Isso, humaninho da nova era. Eu contei para lá, justamente. mas é para cá. Esse humano da nova era. Ai, é muita lembrando coisa. que toda essa condição, vamos lá, isso tudo aqui é uma exploração da ideia. Nós estamos explorando porque é tudo muito novo, esses dados. A gente, inclusive, ele está por detrás do Sol. Ele tem, parece que ele vai sair por volta do dia 29, né? Isso, ele Semana vai que ficar vem. um tempo transitando. Ele está transitando. Ainda não temos muitas informações sobre Só ele. que, vamos dizer assim, aquele exemplo do cravo e a sala da cama. Exato. Então, ele está pulverizando o nosso sistema solar. Uau, verdade. Ele está passando ali, e conforme essa pressão, porque o Sol emite uma força, né? Chama-se vento solar. Exato. E o contato dessa velocidade é como se soltasse partículas desse cometa, soltasse gases ou o que for, que toda hora está dizendo que é de um jeito e é de outro, agora ficou Exato. diferente, mudou a velocidade, mudou não sei o quê. Então, vamos dizer, eu posso dizer que ele está contaminando, Toda essa... mas esse é uma ambiente. palavra negativa. Então ele está... Então eu posso dizer que ele está trazendo uma consciência da Olha nova... para quem. Entende? Gente, será que é coincidência tudo isso? Com os 3 planetas se Os movendo... 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão, um novo arquétipo. Olha, professor, 4 minutinhos Sim, para finalizar. Gente, não existe coincidências no universo. Lógico que isso nós estamos agora só observando. O fato é que nós estamos recebendo todas essas partículas. E a Terra vai continuar Vai. o seu, né? Trajeto o normal. trajeto e vamos dizer que se ele é interestelar, se ele vem, visita e traz fora para dentro. e faz essa volta, né? E deixa ali. Então, todos os planetas, Marte vai estar transitando, a Todos. Terra, todos. Vênus, a Terra vai Mercúrio. transitar, você pode considerar que ela está passeando nesse novo formato, com essa nova energia, com essa nova ideia que vem através dessas partículas, gases e tudo mais que você pode imaginar, radiação. Está sendo tudo, e vibracionalmente, tudo é vibração, tudo é frequência e tudo é energia. Isso Lembrando é um fato. aqui, muito importante, que nós estamos explorando o momento, Exato. entende? Explorando a visão astrológica. Sobre esse 3i Atlas, Não tá? estamos colocando aqui Nem afirmando. o que é, o que não é, o que deixa de ser. Nós só estamos Explorando uma dizendo situação. o que é o estudo astrológico. O estudo astrológico É a observação é a dos observação astros, das influências, das posições, dos astros sobre né? nós. Sobre o que acontece. No planeta Né? Terra. O vento vem. Exato, O vento está chegando. exato. Se ele passou pelo café, Ele vai vir magnetizado Você vai chegar- com todo o aroma do você café. vai receber café. Exato. Se ele passou por uma indústria química, Ele vai também é a toda a mesma coisa. magnetização. Então, é isso. O que será que ele está deixando na cauda do cometa? Gente Tipo do assim. céu, o que será? A gente vai poder explorar. Vamos falar um pouquinho mais no próximo podcast? Vamos. Sabe por quê? Porque teve Quiron aí. Quiron é uma posição do mapa que a gente pode explorar muito e trabalhar muitas questões emocionais.
podemos nos curarmos com a posição de Quirón no nosso mapa. Temos a Lua, né, professor? Que a gente também sabe. A Lua passa rapidinho em volta do planeta Terra. Ela está captando tudo, gente, porque tudo passa por ela também. Vai né? ficar, Ai, gente, é muita coisa. Vai ficar tudo ali quando a próxima viagem. Nossa, eu não vejo a hora. Quando Heitor. pousarem novamente na Lua, eles vão estar pisando nos pós do cometa 3 de Alto. Heitor e Otto, eu não vejo a hora de vocês crescerem para eu começar a entender tudo isso ali na prática. E João Miguel também, que são os responsáveis ali de a gente querer cada vez mais trazer uma consciência melhor, cada vez mais poder abrir, a gente saber que a gente tem caminhos para se conhecer, abrir mais os nossos horizontes, a quebrar padrões, a poder aprender a questionar. Urano em Gêmeos, gente, vamos aprender a questionar, vamos também aceitar novas possibilidades, não vamos ficar ali, né, fechadinho, não. Vamos se abrir para novas possibilidades e vamos fazer um planeta melhor. Vamos trazer um futuro melhor. Sim. Vamos aprender, vamos sair dessa zona de conforto. Aquilo que você acessa Exato. te traz um sentido de melhoria, de conscientização e te acalma. Aquilo que você deixa no oculto te assusta e te cria um problema. E te domina, porque as emoções que são no inconsciente, elas são manifestadas no seu corpo naturalmente por gatilhos, e só que elas acabam agindo muitas vezes de forma errônea. Mas tá tudo certo como está. Gratidão, já acabou praticamente. Acabou. Uma hora passa muito rápido. Mas foi ótimo. Ó, nosso primeiro encontro aqui, geração cósmica, pessoal, que delícia. Humanos da nova era. Vem com a gente que a gente vai despertar em você essa vontade deste autoconhecimento e de buscar cada vez mais você, que é a função aqui deste programa. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Nós começamos atrasado, mas terminamos na hora. Você viu? Impecavelmente. Gratidão, gratidão, Doni, né? Que está por detrás. Alguém tem que estar por detrás para que tudo isso aconteça. A toda a estrutura aqui também da Rádio Vibe Teve Mundial. bastante paciência. Muito. Gratidão, foi gratidão, netuniano Doni. ele. Foi bastante netuniano. Perfeito, né? Gente, muito obrigada. Espero vocês ali. Se vocês gostarem, deixa um clique, compartilhe. Né? Esse canal está nascendo hoje, dia 24 de outubro de 2025, com Sol em Escorpião e Lua em Sagitário, e uma Lua nova levando o quê? Um novo caminho, um novo horizonte. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão. Eu que agradeço. Um ótimo fim de semana e que todos tenham aproveitado e aproveitem toda essa condição e ideia que a gente colocou. Só isso. Tchau.